capítulo 3 de João, no versículo 1 a seguir, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. E Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário é vos nascer de novo. O vento sopra onde ele quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Versículo 9, Nicodemos perguntou: como podes isso? E Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos aquilo que vimos, contudo não aceitas o nosso testemunho. E ele arremata no versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Eu fico observando esse texto aqui, irmãos, e a primeira coisa que me vem ao coração são duas autoridades se encontrando. Nicodemos, como Jesus mesmo relata, ele era uma autoridade judaica, ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era um conglomerado de juízes que eram responsáveis por julgar as causas de Israel. Mas interessante que aqui no texto de João, ele faz questão de colocar, de frisar, de reforçar, que Nicodemos foi se encontrar com Jesus, que horas? De noite. Ele não foi durante o dia. Penso eu, muito provavelmente, porque ele não queria se expor, porque ele não queria que os outros juízes, colegas dele, as outras pessoas, vissem ele se encontrando com Jesus. Porque no fundo, todas as pessoas, o povo de Israel, eles sabiam a respeito da autoridade de Cristo, mas alguns, e a maioria deles, não quiseram se render a essa autoridade. Mas Nicodemos, ele tinha um certo temor, e ele foi se encontrar com Cristo de noite. Isso me mostra algo assim que não dá para deixar passar. Às vezes, eu e você, nós também nos encontramos com Jesus de noite. Às vezes, nós temos vergonha de manifestar a nossa crença em Jesus perto das outras pessoas. Às vezes você está ali na roda com seus colegas de trabalho, com as suas amigas de escola, sei lá, e aí surge um assunto que você sabe que não está certo, você sabe que não glorifica a Deus em nada, mas você prefere se calar, ou você prefere dar aquela risada, sabe, aquele sorriso amarelo, para concordar, para ser aceito. Um dos maiores desejos do coração do ser humano, principalmente dos jovens, dos adolescentes, é ser aceito no meio onde eles estão. Foi assim que eu comecei a fumar cigarro, foi assim que eu comecei a beber bebida alcoólica, e assim que eu comecei a usar droga, porque eu queria ser aceito com as pessoas com as quais eu andava. Mas cuidado, amados, Jesus, ele declarou: aquele que me negar diante dos homens, eu também vou negar ele diante do Pai. Mas aquele que confessa o meu nome diante dos homens, eu confessarei o nome dele diante do Pai. Quem concorda com isso, diga amém. Palavra de Deus. Mas discorrendo um pouco mais, eu vejo que não é simplesmente um diálogo de autoridades. Jesus, ele dá algumas repreensões, ele dá algumas exortações, ele dá alguns ensinamentos, porque era de praxe de Jesus ensinar. Na verdade, Jesus,
ele fazia muitos sinais, muitos milagres, milagres sobrenaturais, tanto que o próprio Nicodemos reconheceu isso, quando ele começou o diálogo com Jesus. Ele disse: eu vejo que para fazer esses sinais, sinais miraculosos que o Senhor faz, tem que ser da parte de Deus. O que chamou a atenção de Nicodemos em Jesus? Não foi primeiramente o ensinamento, mas foram os sinais, os milagres. Interessante, irmãos, que eu e você, nós já recebemos essa autoridade da parte de Cristo. Em Lucas, no capítulo 10, no versículo 19, Jesus ele disse: eis que eu vos dou, ele já deu, poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e nada nos fará dano algum. Nós já temos esse poder liberado, assim como nós já temos esse amor, que foi orado aqui agora há pouco, também já foi liberado. A maior manifestação do amor de Deus pela raça humana foi a cruz de Cristo. O próprio Filho de Deus, ele veio à terra, ele se fez semelhante a nós, humano. Ele foi tentado em todas as áreas, diz lá em Hebreus, mas não se achou falha nele. Ele era o Cordeiro perfeito de Deus, que havia de morrer na cruz, que havia de pagar os nossos pecados uma só vez. Então o que chama a atenção primeiramente de Nicodemos eram os sinais, mas depois Jesus começa a manifestar uma outra veia que ele tinha, que era de ensinar. Está faltando sinais na igreja, você sabia disso? Tá ou não está, Binho? Está faltando? Está faltando a manifestação, né? Você vê um cego, você vai orar por ele, em nome de Jesus, abre esses olhos e vê. Não é mesmo, pastor Ricardo? Está faltando coisas acontecerem, porque Jesus disse: vocês vão fazer obras maiores do que a que eu fiz. Ele falou isso, irmãos. Eu sou discípulo de Jesus, você também é? Levanta a mão. Então esse poder já está sobre nós. Agora a gente precisa descobrir a chave para desencadear isso. E eu entendo, até pego o tema de hoje, desse cultão nosso de jovens, que o amor de Deus, o amor ágape, esse amor que preenche o vazio, as lacunas, os espaços vazios do nosso coração, é através desse amor que nós vamos começar a manifestar desse poder, a manifestar desses sinais. Sabe por que eu falo isso? Porque hoje em dia existem igrejas e ministérios que promovem milagres, curas sobrenaturais. Tem algumas que fazem até morto ressuscitar. Olha lá para o lado da África. Você que gosta de ficar na internet, para um pouco com o Facebook, com o WhatsApp, e pesquisa para você ver. Entra no YouTube, coloca lá vídeos de sinais, de milagres. Você vai ver pessoas até ressuscitando lá do lado da África e para outros lugares por aí. Por que acontece isso com mais frequência? Porque lá o povo é quebrantado. Nós estivemos algum tempo atrás num retiro de homens, que o pessoal lá do Luizinho, lá de Vinhedo, promoveu. E foi o pastor Jair Colheita, ali de Santa Bárbara do Oeste. Ele foi trazer uma palavra. Na verdade ele mostrou um vídeo, né, de um tempo, uns meses atrás, que ele e a igreja dele, alguns, e umas outras pessoas, ministérios, eles foram lá para evangelizar. Eles fazem obra lá no Haiti. E a gente sabe que o Haiti foi abalado por um terremoto de grande escala. Devastou aquele país, amados. Ele mostrou ali as fotos, alguns vídeos, né? As crianças, os adultos, sabe, meio pedaço de pão, que às vezes a gente até joga fora, lá dá para sustentar 5 crianças. E eles passam o dia só com meio pão. Ele mostrou coisas ali, irmãos. Eu olhava do lado assim, eu não via um homem ali que não estava chorando. O gordo foi, alguns irmãos Douglas foi. Eles não deixam eu falar mentira. Sabe, coisas que tocou no nosso coração. Mas sabe uma outra coisa que ele relatou também, que eu fiquei impressionado? Os cultos lá duram 4 horas. Eu sei que tem alguns aqui que já estão meio preocupados com o horário. Puxa, será que o Jaime vai pregar até 10 horas? Não vou não, irmãos. A palavra, como eu falei, vai ser objetiva. Mas os cultos lá duram até 4 horas. E o povo não sai reclamando.
Para você ter uma ideia, até as crianças de 5, 6 anos, eles sentam no banco, um do ladinho do outro. Eles ficam assim, ó, olhando para o pastor pregar. A nossa cultura aqui, amados, a cultura aqui do Ocidente, nossa aqui, precisa mudar e muito. A gente precisa acabar com essas ideologias que foram criadas por homens. Ah não, tem que ser assim, tudo bem, a Bíblia fala, tem que haver ordem e decência, amém. Mas a motivação do nosso coração, ela tem que ser mudada. Eu creio pela fé, que você recebeu uma porção do amor de Deus, então você vai começar a ter uma ótica diferente. Quem concorda, diga amém. Então volto para Nicodemos. Nicodemos foi lá conversar com Jesus, e Jesus começa a ensinar ele. Rapaz, tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. Ele estava se referindo ao batismo nas águas, ele estava se referindo a receber o Espírito Santo. O próprio Jesus passou por isso. Quando ele foi batizado por João Batista lá no deserto, no Rio Jordão, ali, logo depois que Jesus ele sai da água, diz lá que veio em forma de pomba o Espírito Santo e pousou sobre ele. Ele foi cheio do Espírito Santo. E no mesmo instante ouviu-se uma voz do céu e dizia assim: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ali foi a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade. E há quem duvide da Trindade divina, mas ali foi uma das manifestações de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo se reunindo ali. E Jesus teve o seu ministério confirmado. Engraçado, até ali Jesus não tinha feito sinal nenhum, ele não tinha feito maravilha nenhuma. A partir dali, se você olhar ali em Mateus no capítulo 4, Jesus ele sai, ele é batizado, ele recebe o Espírito Santo, aí ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto. Ali ele foi tentado por Satanás, porque ele jejuou 40 dias e 40 noites, não comeu nada, e diz ali que ele teve fome, e Satanás tentou ele. Você sabe as tentações, não vou falar. Mas logo depois que Jesus vence todo aquele período ali de tentação, ele sai dali. Ali ele começa o ministério dele. Capítulo 4, versículo 17 de Mateus, diz lá que Jesus falou assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se nós não tivermos atitudes de arrependimento, irmãos, nós vamos ficar só no oba-oba. Tem alguns que nem oba-oba não quer fazer mais. Percebe como o esfriamento ele está invadindo as igrejas? Se nós não tivermos atitudes de quebrantamento de coração, isso é, de arrependimento, nós não vamos receber a porção que Deus tem para nós. A revelação da palavra, o preenchimento do Espírito Santo, essas coisas não vão abraçar a nossa causa, a nossa vida, porque o nosso coração está fechado e endurecido. E Nicodemos começa a abrir, se quebrantar para ele. Logo depois que Jesus ele faz tudo aquilo, aí ele entra no versículo que eu quero colocar como o principal desses, o versículo 16. Jesus ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ele estava dizendo para Nicodemos: essa vida aqui é passageira, meu irmão. Para você ter parte no reino de Deus, você tem que nascer de novo. Mas saiba que vai haver uma eternidade, uma vida que não tem fim. E muitos são aqueles que estão indo para o inferno, o lugar de tormento. Pessoas que já ouviram falar do amor de Cristo, mas não aceitaram. Essas pessoas têm um lugar reservado. Você já ouviu uma frase que diz: enquanto há vida, há esperança. Pois bem, talvez tenha muitas pessoas aí fora que estão vivendo na prática do pecado, mas saiba que se essas pessoas se arrependerem, o amor de Deus é para elas também. A morte de Cristo na cruz é para elas também. O amor que preenche as lacunas do coração dessa pessoa, para elas também. E o mais legal disso tudo, e mais importante, é que Deus confiou isso para nós, para mim e para você. Ele delegou isso para a igreja: leve o meu amor adiante.
Vocês estão entendendo por que é importante receber do amor de Deus? Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu não estou passando o amor de Cristo, a verdade de Cristo para as pessoas aí fora, é porque eu não tenho. Eu não tenho. Se eu não consigo adorar a Deus com os meus cânticos, se eu tenho dificuldade para falar com Deus, sabe, de forma espontânea, eu tenho que olhar para dentro de mim, eu tenho que fazer uma análise. Pera lá, tem alguma coisa errada. Porque, irmãos, é impossível uma pessoa que recebe o amor de Deus revelado no coração, ela não querer manifestar, ela tem desejo. Eu conversava com o irmão no meio da semana, ele mandando mensagem: estamos em oração, estamos em jejum, no sábado vai ser uma bênção, e o Espírito vai falar, sabe, desejo. Alguns outros irmãos manifestam esse desejo. E como é que isso acontece? Quando eu estou cheio do amor de Deus. É esse amor que faz a diferença. E se eu não estou conseguindo passar isso adiante, é porque eu estou carente desse amor. Você sabia, amados, que aqui na nossa igreja mesmo, talvez na Brasil para Cristo, talvez em outras igrejas que estão aí espalhadas, muitos crentes, muitos cristãos, eles estão vindo aos cultos, eles estão participando dos departamentos, eles estão até cantando nos louvores ou até pregando a palavra, mas eles estão carentes do amor de Cristo. Eles não têm esse amor revelado, porque quando você tem esse amor revelado, você não retrocede, você não volta para trás. Eu comentei isso na quarta-feira na palavra, Hebreus capítulo 10, versículo 38, o justo viverá pela fé, mas aquele que recua, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Muitos cristãos estão recuando na peleja, porque estão carentes do amor de Deus, estão preocupados com a obra, mas estão esquecendo de fazer o principal, está em intimidade com Ele. É Marta e Maria, eu não consigo lembrar de outro exemplo nesse momento. Enquanto uma estava atarefada, fazendo isso, fazendo aquilo, né, se preocupando em arrumar a casa, em preparar um suco, em preparar uma bolachinha para o mestre comer, a outra irmã, ela pegou a parte boa, segundo as palavras de Jesus. Ela sentou, ela parou tudo, ela sentou, ela ficou aos pés de Jesus, ela ficou olhando, que nem aqueles menininhos lá do Haiti, ficou olhando, ou seja, ela ficou focada. E a gente perde o foco tão rápido para as coisas de Deus. Às vezes a pessoa está aqui pregando aqui na frente, mas está longe. O pastor vai pregar daquele jeito de novo, até já sei a palavra que ele vai pregar. Aquele louvor lá, nossa, o irmão fala alto demais, nossa, o instrumento não está. Começa a olhar os detalhes, sabe, supérfluos, e esquece de fazer o principal, que é prestar culto e adoração a Deus. E é impossível prestar culto e adoração para Deus se não estiver cheio desse amor. Você pode dizer um amém por isso, amados? Deus amou o mundo, e quando Ele fala o mundo, Ele não se refere em paredes, Ele não se refere em geograficamente falando. Quando Ele fala Deus amou o mundo de tal maneira, Ele está se referindo a pessoas semelhantes a mim e a você, gentios. Você sabia que nós somos gentios? O que é gentil, irmão? Gentil não era povos diante de Deus. Sabe quem Deus considerava como povo, legitimamente falando? Israel. Israel é a nação que Deus escolheu, elegeu. Mas em João capítulo 1 diz que Jesus ele veio para o que era seus, o povo de Israel. Mas os seus, eles não aceitaram a Cristo, eles não aceitaram a Jesus como Messias. Então Deus ele abriu o leque da salvação para quem não era considerado como povo, eu e você. E a salvação nos alcançou, irmãos. Nós somos adotados, nós fomos adotados pelo sangue de Jesus Cristo. Ele olha para nós, Ele nos vê como filho, e filho por adoção. Daqui 2 meses, se o Senhor permitir, eu creio pela fé que Ele vai permitir, o meu filho Benjamin, ele vai estar aqui com a gente. Ela está de 7 meses, está grávida. Irmãos, eu amo tanto esse menino, sabe, antes de eu ver o rostinho dele, eu já amo ele demais. Eu tenho para mim, eu posso estar enganado, mas eu tenho para mim,
que quem adota tem um amor maior ainda do que quem gera. Porque quando a gente gera um filho, é de natureza, da nossa natureza amar. Embora tem pais e mães que não amam, que jogam no lixo, porque o egoísmo está predominando. Mas a natureza humana é amar, é demonstrar amor, sabe, é pagar o preço, é ensinar, é educar, é liberar amor, é dar um puxão de orelha, corrigir, estabelecer limites. Essa é a função de um pai e de uma mãe. Você está percebendo o amor de Deus, amados? O ágape, o amor de Deus. Ele foi capaz de nos adotar, de nos chamar de filhos. E sabe o que é que nós merecíamos por paga? Nós merecemos o inferno. Nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Mas o amor de Deus, através do sangue de Jesus Cristo, Ele nos amou tanto, que Ele nos resgatou. Diz lá em Colossenses, nos transportou das trevas para a maravilhosa luz do seu Filho amado Jesus Cristo. E hoje, Ele nos chama de filho. Você sabia que você é filho de Deus? Você sabia que você é filha de Deus? Então se comporte como tal. Glorifique a Deus, irmãos. Dê glórias a Deus, não só agora. Glória a Deus. Não, dê glórias a Deus com a sua vida. Glorifique a Deus no seu cotidiano, na sua vida normal. Todos os dias. Amanhã é domingo, depois vai ter a segunda, terça, quarta. Depois você vai ter um relacionamento com seus pais, jovens, adolescentes. Está honrando seus pais? É o primeiro mandamento com promessa. Honra pai e mãe, para que te prolongue os dias de vida. Aí a sua mãe e seu pai pedem para você fazer alguma coisa, você faz cara feia, você às vezes até discute com ele, com ela. Você que é pai, mãe, sabe, você está honrando os seus filhos, você está demonstrando amor por eles. É impossível, irmãos, eu amar com o amor de Deus, se eu não receber Ele primeiro. É por isso que eu fiz questão de fazer isso daqui que a gente fez agora há pouco. E às vezes não precisa cair para o chão, não. Às vezes não precisa alguém pôr as mãos e orar, a pessoa cair, ou alguém falar em línguas estranhas, ou pular, ou sapatear. A maturidade, ela tem que acontecer. Às vezes você receber isso pela fé, não significa que você não recebeu. Não, você recebeu. Depende do estado do seu coração. Às vezes acontece um mover, uma manifestação. Diz lá em Crônicas, capítulo 7, 2 Crônicas, que logo depois que Salomão orou, veio a glória de Deus e encheu todo o templo. E eles não suportaram ficar de pé. Para os críticos de plantão, que acham que cair no chão também não é de Deus. Mas cada caso é um caso, cada culto é um culto. E hoje a palavra que vem no coração é essa: receba do amor de Deus. Receba desse amor. Esse amor está disponível para mim e para você. Quando você perceber que o reservatório do seu tanque está esvaziando, corre para o posto de gasolina. Não é assim quando a gente está andando de carro? Corre para o posto de gasolina. E aonde que é esse posto? É no altar de Deus. É lá que você vai, que você vai conseguir combustível espiritual. É lá que você vai conseguir mais amor. Sabe, para você ir caminhando, para você ir andando a segunda milha com as pessoas, para você olhar para aquele irmão e você não querer se afastar dele. Ah, aquele irmão lá é muito chato. Ah, o jeito daquela pessoa, o meu santo não bateu. Eu falo até isso, o meu santo não bateu com o dela, então eu prefiro me afastar. O que eu estou pregando aqui? João 3,16. Você sabe o que diz lá? Acabei de ler. Mas você sabe o que diz em 1 João 3,16? Quem lembra o que diz lá? Você não lembra, né? Lá diz assim: e nisto conhecemos o verdadeiro amor. Cristo deu a vida pelos seus irmãos. E aquele que ama, dá a vida pelos seus irmãos. Vou até abrir lá para me ler melhor. Eu falei alguma coisa errada. Abre lá em 1 João 3,16. Aleluia. 1 João 3,16. Você abriu aí? Se você tiver uma caneta, grifa, para você não esquecer mais esse versículo, viu? Diz assim, ó: nisto conhecemos o amor que Cristo
deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos, dar a vida, morrer. Jesus morreu por nós, nós devemos morrer pelos nossos irmãos. Então eu tenho que ir lá para a Síria, lá, para eles me degolar? Não, só se o Espírito Santo te enviar para lá, e você vai. Mas esse morrer, fala de você matar a sua natureza humana. Porque quando alguém pisa no seu calo, isso por instinto humano, a gente quer se afastar daquela pessoa. Aquela pessoa me magoou, me feriu, não quero mais nada com ela não, deixa ela para lá, ela lá eu cá, eu amo ela, mas não existe amor à distância. Se você diz que ama a Deus, e você não separa um minuto da semana para falar com Deus, você não ama coisa nenhuma. Amor à distância, que existe à distância agora é esses meios de comunicação, o WhatsApp, é o negócio lá, o vídeo lá, eu esqueci como é que chama aquilo lá. Você fala olhando no rosto da pessoa com um vídeo, a pessoa está lá do outro lado, está lá no Japão, você está falando com ela. O único relacionamento à distância é o que a tecnologia está promovendo hoje. Mas amar tem que ser perto. Quem ama quer estar perto. Quem ama quer abraçar. Quem ama quer dar um beijo com carinho. Quem ama quer fazer o bem. Se você diz que ama a Deus, irmãos, então você precisa mudar logo essa sua conduta. Não separa tempo para falar com Deus. Fala de vigília, não, eu vou passar de largo, que nem diz a palavra. Fala de ir para o monte orar, não vou. Fala de vir para a oração das 5 às 6, meu Deus, é muito cedo, Deus conhece as minhas fraquezas. Começa a manifestar, através da sua conduta, o amor de Deus, se é que você tem. Mas se você não tem, eu não estou aqui para te julgar. Deus, Ele falou para mim, libera esse amor hoje. Eles precisam se encher, vocês, eu sou o primeiro dessa fila, eu preciso me encher desse amor, irmãos, senão eu vou naufragar na fé, senão é só uma questão de tempo para me desviar. Eu creio que existem desviados dentro da igreja, como eu falei agora há pouco, pessoas que cantam, pessoas que até pregam, pessoas que sentam no banco e ouvem a palavra, mas estão desviados, ouvem com os ouvidos, mas o coração está longe. E para finalizar, falar que nem o pastor agora, para finalizar, só para conhecimento nosso, se você abrir lá em João, o próprio João, no capítulo 20, capítulo 20, você vai ver Jesus passando pela crucificação, você vai ver Jesus dizendo, está consumado, e Ele morre na cruz, mas a gente sabe da história, aconteceu, ao terceiro dia Ele ressuscitou, mas logo depois que Jesus morreu, sabe quem é que foi lá pleitear o corpo dele? Sabe quem deu um valor muito alto? Ele pagou com um valor altíssimo pelo corpo de Jesus, por isso, diante de todas as pessoas, diante de todas as autoridades ali romanas, foi José de Arimateia, e tinha mais um outro cidadão, que era Nicodemos. Nicodemos, ele não foi mais escondido de todo mundo, ele foi, ele mostrou, eu quero o corpo dele, quanto que é? Eu quero prestar a honra devida. Ele foi lá, ele pagou aquilo que custava. Não existe sacrifício sem vitória. Aliás, não existe vitória sem sacrifício. Se você quer realmente viver a plenitude dos planos de Deus na sua vida, você tem que pagar um preço, e um preço alto. O preço da renúncia, renunciar aos seus desejos para glorificar a Deus. E Nicodemos foi lá, ele pagou, ele resgatou Jesus. Logo, eu entendo que ele foi tocado, ele entendeu o que Jesus disse a ele há algum tempo atrás, lá no capítulo 3. Às vezes há um tempo, às vezes vai um tempo para a palavra de Deus falar aos nossos corações. E o segredo para ela falar é a gente abrir o coração. Eis que estou à porta. Eis que estou à porta. Aquele que abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei com ele, ele comigo. Você pode ficar de pé? Falar que nem o Luciano Subirá agora, para fazer de conta que está acabando. Agora eu vou terminar de verdade. Mas eu vou falar dos 4 amores.
Segundo a filosofia grega, eles falam de 4 amores. O amor storge é o amor família, o amor que um pai tem para com um filho, e um filho para com o pai, ou para com a sua mãe. Amor. O amor que eu vou amar o Benjamin vai ser diferente do amor que eu vou amar a outra criança. É um amor storge. Existe o amor filéu, ou filos, fala de filantropia, de você fazer o bem ao próximo. Muitos atores, atrizes hollywoodianos, eles prestam esse amor filantrópico, com obras sociais, eles estendem a mão ao necessitado, eles doam, valores altos. Tudo bem que depois eles vão abater no imposto de renda, mas o amor filantrópico é esse, quando você estende a mão para o necessitado. Existe o amor eros, o amor erótico. Foi Deus que criou esse amor também, mas esse amor, ele é para ser desfrutado dentro do casamento. Agora a gente olha para uma sociedade corrompida e a gente vê que o eros está comandando o mundo, o sistema do mundo. Você sabe qual é a indústria que mais cresce no mundo? Eu não digo nem no Brasil, eu digo no mundo. A indústria pornográfica. A indústria pornográfica é a mais rica da face da terra. Cresce absurdamente, porque tem crentes, até crentes, presos na pornografia. Quando você está no seu secreto, às vezes você entra lá naquele salão, tem ninguém olhando, posso ver. Eu não estou falando só de homem não, estou falando de menina também. Mas eu falo mais uma vez, eu não estou aqui para julgar. Aquele que confessa, o único pecado que Deus não pode perdoar é aquele que a gente não reconhece, a gente não confessa. E o quarto amor é o ágape, é o amor de Deus, é o amor perfeito, é o amor incondicional. Às vezes a gente coloca uma definição do ágape como um amor imerecido, mas eu prefiro usar uma história para falar desse amor. Feche os seus olhos. Havia uma cidade, um vilarejo, conta-se essa história. Esse vilarejo, ele foi tomado por um vírus, uma doença letal, uma doença que nada nem ninguém conseguia curar. Os médicos, eles fizeram pesquisas, cientistas, para tentar achar o antídoto para aquela doença letal. Mas sabe o que acontecia? Estava morrendo pessoas a rodo. Aquele vilarejo todo estava sendo aniquilado por aquela doença. Mas havia um pai, preste atenção, amados. Havia um pai que amava muito o seu filho. Ele tinha um filho só. Ele amava muito esse filho. Mas descobriram que o sangue desse menino era um sangue especial. Fizeram pesquisa e descobriram que o sangue daquela criança poderia servir de antídoto para aquela doença que estava matando todo mundo. Chegaram até esse pai e falaram: nós precisamos do sangue da sua criança, porque senão todos nós vamos morrer. E esse pai ficou no maior dilema da vida dele. Ele não sabia o que fazer, se ele agia com a razão ou se ele agia com a emoção. E agora? Eu entrego o meu filho que eu tanto desejei, que eu tanto amo, para salvar pessoas que eu nem conheço. Eu faço isso? Ou eu fico com ele, porque é meu filho, eu tenho direito. E diz essa história que esse pai entregou o filho dele. Sugaram todo o sangue dele, que ele tinha no corpo, criaram o antídoto, e aquele vilarejo, eles viveram. A definição para o ágape, amados, é essa. Nós estávamos fadados a morrer, por causa de uma doença letal chamada pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Deus, o Pai de amor ágape, Ele trouxe na terra o seu único filho, o seu unigênito, para morrer no nosso lugar, para que nós tivéssemos vida.
O Juliano Som até disse: é melhor morrer. Como é que é aquela frase que ele falou? Para que outros vivam, vale a pena morrer. Ele preferiu morrer por nós do que viver sem nós. Feche os seus olhos, vamos adorar a Deus mais um pouquinho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se você sabe, canta para Ele, para Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Diga que Ele é santo! Ele é santo! Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor.